Todos os anos são diagnosticados em Portugal mais de 5.000 novos casos de cancro de pulmão. É a doença oncológica que mais mata em todo o mundo, mas no nosso país ainda não existe rastreio. No Dia Mundial do Cancro do Pulmão, damos-lhe a conhecer a história de duas pessoas que enfrentam a doença sem nunca terem fumado. O peso do ar é a reportagem especial desta semana. É silencioso como um sopro, mas letal como um furacão. É o tipo de cancro que mais mata em todo o mundo e, ao contrário do que se possa pensar, não atinge apenas fumadores. O cancro do pulmão é uma doença democrática que não discrimina género, idade ou vícios e faz vítimas, mesmo sem nunca terem tocado num cigarro. Nunca passou pela minha cabeça que podia estar assim com câncer, e muito menos no pulmão, porque eu nunca fumei, nunca bebi, foi mesmo uma surpresa para mim. O diagnóstico chegou em abril do ano passado. Aos 40 anos, Mila considerava-se uma pessoa saudável, até que umas dores no peito a deixaram em alerta. Eu senti umas pontadas no peito, né? Mas pronto, fui deixando também passar, né? Achei que era uma coisa, pronto, ligeira, que vai passando, que é coisa normal. Só que depois isso vai mantendo dia a dia. Não é nada assim, dores que eu posso queixar muito, mas tem aquelas pontadas, é um desconforto. Foi só depois de fazer um ataque que os médicos detectaram um nódulo suspeito num local de difícil acesso no pulmão. Os receios depressa se transformaram em certezas. Tratava-se de um tumor maligno que teria de ser removido cirurgicamente. Foi um choque muito grande. Foi quando eu voltei para casa, comecei a ver pronto, os exames que eu tenho em casa, comecei a ler e comecei a investigar nas internets, porque pronto, depois comecei a perceber melhor. Além disso eu já sabia, né? Mas eu queria saber tudo o que é. E entretanto comecei logo a chorar mesmo dentro de mim, as escondidas para os meus filhos não se perceberem, mas foi mesmo um choque muito grande. Os filhos eram a grande preocupação de Mila. Ruben, de 23 anos, e Camila, de 11, deram-lhe força e motivação para enfrentar a doença. A mais difícil não foi quando eu soube, a mais difícil é quando meu filho chegou para mim. Pergunta assim: mãe, tu estás bem? E eu ali a tentar mesmo, a dizer, pronto, quer dizer alguma coisa a ele, mas eu não conseguia. E eu a dizer, sim, estou bem, estás a sentir bem? Sim, filho, estou a sentir bem. Depois ele voltou a perguntar: mãe, um nódulo? Mas isso é um cancro? Eu disse: filho, infelizmente é. Depois ele foi me abraçar e disse: mãe, tu vais conseguir, tu és forte, tu vais conseguir. Na mesa de operações do Hospital Polido Valente, retiraram-lhe o tumor e parte do pulmão. Ser detectado no estádio 1 foi crucial, uma vez que a ausência de sintomas faz com que, na maior parte dos casos, o cancro do pulmão apenas seja diagnosticado em estadios mais avançados. O cancro do pulmão pode ser silencioso e o que acontece é muito frequente em fumadores e as pessoas têm, muitas vezes, tosse crónica e, portanto, não valorizam muito. Uma dor torácica que não era habitual e que não desaparece também deve ser um alerta. Um emagrecimento que é inexplicado, uma rouquidão, uma disfonia, uma falta de apetite, um cansaço, uma falta de ar. Uma dor que possa surgir no ombro, uma dor que possa surgir nas costas, muitas vezes até mesmo uma situação neurológica de uma dor de cabeça intensa e que tenha que ser estudada. E para Filipe começou mesmo com uma simples dor de cabeça. Aos 37 anos e sem nunca ter fumado, descobriu que tinha cancro no pulmão em estádio 4, com metástases nos ossos e no cérebro. Foi um diagnóstico totalmente inesperado porque eu não estava exposto a nenhum risco conhecido, não é? E pronto, surgiu tudo com uma pequena dor de cabeça
que eu associei a algum esforço, porque andava com a minha filha na piscina e tinha assim de vez em quando uma espécie de enxaqueca. Foi ao hospital onde fez uma ressonância magnética que mostrou 7 metástases no cérebro, a maior com 4 centímetros de diâmetro. Na altura até pensei que fosse uma espécie de aneurisma, mas não. Ele disse que era cancro e que tinha que ficar internado no hospital para fazer mais exames necessários, portanto aí era necessário fazer um ataque, porque muito provavelmente ele disse logo que era do pulmão, porque o pulmão, habitualmente, o cancro do pulmão metastatiza para o cérebro. Com o cancro espalhado pelo pulmão, cérebro e o celíaco, não havia tempo a perder. 2 semanas depois do diagnóstico, Filipe foi operado ao cérebro para remover a metástase maior. Acaba por ser o pior cenário, porque tipicamente a última coisa que uma pessoa quer ter é cancro e o último sítio onde quer ser operado é uma cirurgia à cabeça. E foi logo tudo junto, portanto, eu após o diagnóstico, 2 semanas depois já estava a ser operado ao cérebro, foi tudo muito de repente. E felizmente ao fim de 19 meses ainda cá estou, e quando estar bastantes mais, mas não é a realidade para a maior parte dos casos de estádio 4 de cancro do pulmão como eu estava. A taxa de sobrevivência é muito baixa. Globalmente, se nós formos falar em sobrevidas aos 5 anos, o que está descrito é que é de 5% para os estádios avançados. Incluindo todos os estadios, podemos dizer 20% aos 5 anos, mas nos avançados é claramente reduzido. O diagnóstico inesperado e o quadro negro pintado pelas estatísticas levaram Filipe a temer o pior. Foi um choque porque eu tinha 2 casos recentes na família que, infelizmente, após o diagnóstico, o que durou mais foi 3 meses. E não era um estádio 4. E eu, quando fui diagnosticado em outubro, julguei que não chegasse ao Natal. Em relação a digerir a notícia, demora vários meses. Acho que os primeiros 6 meses é o pior. O que custou mais era a minha filha, com 5 anos na altura, não é? Se me acontecesse alguma coisa, ela provavelmente nem se ia recordar de mim. Ela ainda há pouco tempo perguntou-me se eu podia morrer da doença. E eu disse-lhe, não lhe menti, disse que sim, que podia morrer, não é? Disse que, ok, o pai tem esta doença, mas o tratamento que o pai está a fazer está a ser eficaz e o pai está melhor. Começou os tratamentos em novembro de 2022, mas cerca de 9 meses depois a medicação deixou de funcionar e o cancro ficou descontrolado. Eu fiquei com mais 7 metástases na cabeça, tive imensa progressão, foi para o pulmão direito, o rim tinha uma metástase com 5 centímetros, que é praticamente o tamanho de um rim saudável, portanto, tive uma embolia pulmonar, tive hematúria, que é sangue na urina, e também tive uma cólica renal, portanto, no final de agosto a doença descontrolou-se completamente porque a medicação deixou de funcionar. As terapêuticas alvo, estas terapêuticas dirigidas, que são aquelas que são mais eficazes e são mais frequentes em não fumadores, e as pessoas são capazes de andar controladas durante 1 ano, 2 anos, 3 anos e às vezes mais. Mas a resistência surge invariavelmente. Além das terapêuticas-alvo, a imunoterapia é outra abordagem que tem demonstrado grande eficácia no tratamento da doença. É um tratamento que assenta, de alguma forma, na estimulação das células imunitárias do doente para reconhecerem a célula oncológica como prejudicial ao organismo, eu diria de uma forma muito simples, tipo uma bactéria ou um vírus, que o sistema imunitário pudesse combater. Filipe está a ter bons resultados na diminuição das metástases que traz semeadas pelo corpo. Tinha 11 na cabeça e quase perdeu a coordenação numa perna, mas agora no cérebro resta apenas uma metástase de 2 milímetros. O cancro, traiçoeiro e imprevisível, requer controle permanente e uma vigilância apertada. Temos que fazer exames com muita frequência, de 3 em 3 meses ou menos. Portanto, eu acho que desde o diagnóstico até agora já fiz umas 14 ressonâncias, TACs, PETs também, de 6 em 6 meses mais ou menos faço uma PET. Além do SNS, Filipe é acompanhado na Fundação Champalimau.
Ser diagnosticado numa fase tardia é embarcar numa corrida contra o tempo, em que a rapidez da resposta médica pode ditar quem vive e quem morre. Nós temos um excelente sistema de saúde nacional. Infelizmente, o problema está no tempo de resposta. E eu fui diagnosticado com cancro estádio 4, cancro do pulmão. E no SNS, por exemplo, eu conheço pessoas que são seguidas no IPO e um PET scan, por exemplo, as listas de espera são 4 meses. Todos os anos são diagnosticados em Portugal 5.400 novos casos de cancro do pulmão. É o cancro mais letal em todo o mundo e o nosso país não é exceção. Em Portugal, morrem cerca de 4.600 pessoas todos os anos, 13 por dia. O cancro do pulmão mata mais que o da mama, próstata e coloretal combinados, mas em Portugal ainda não existe rastreio. O rastreio do cancro do pulmão está provado que reduz a mortalidade por cancro do pulmão em 20%. Com o rastreio, aquilo que nós pretendemos é, de facto, identificar pequenos cancros do pulmão que ainda possam estar localizados a uma zona do pulmão. Quanto mais pequeno for esse tumor, quanto mais localizado ele estiver, já sem mesmo envolvimento de algumas estruturas de gânglios a nível do tórax, melhor será o prognóstico. E claramente, aos 5 anos, a sobrevida pode estar muito próxima dos 100%. É o segundo cancro mais comum no homem e o quarto na mulher. E, como já vimos, não é exclusivo dos fumadores. Mas apesar de existirem outras causas associadas, o estigma do tabaco continua a ensombrar a doença. Os não fumadores podem ter cancro de pulmão. Existem outros fatores que estão implicados também no cancro de pulmão. Nós temos, por exemplo, a poluição atmosférica. É evidente que isso, tanto os fumadores como os não fumadores, estão sujeitos. Outro, por exemplo, o radão, que é uma coisa que nós não pensamos muito nisso, mas sabemos que é um gás, portanto, inodoro, radioativo, que existem nas nossas habitações. Pensa-se que pode ser, por exemplo, a segunda causa de cancro de pulmão. Porque é que isto me aconteceu a mim? Porque a mim eu nem sequer fumava. Porque as pessoas há muito estigma do tabaco em relação ao cancro do pulmão. Aliás, o cancro do pulmão é quase que ignorado pela sociedade porque está muito associado ao tabaco e automaticamente a sociedade pensa: ok, tens cancro do pulmão, era porque fumavas. Portanto, é a doença oncológica que mais mata em todo o mundo. E o estigma do tabaco faz com que as pessoas que nunca fumaram acabem por serem penalizadas também por isso. Para a Sociedade Portuguesa de Pneumologia, Portugal está no nível 0 na luta contra o cancro do pulmão. Cessação tabágica, implementação do rastreio e informar a população são aspectos a ter em conta. Em Portugal, estamos no nível 0, mas já estivemos, se calhar, no -1 e no -2, que para além dos programas de controle de tabagismo, para além do rastreio de cancro do pulmão, o terceiro fator para mim importante na luta contra esta doença é o aumento do conhecimento da população em geral sobre esta doença. Não num sentido alarmista, mas num sentido de aumentar o conhecimento e aumentar o nível de atenção. A cada dia é travada nova batalha, sempre com a esperança de contrariar as estatísticas, numa busca interminável pela sobrevivência. Eu já estive com sobreviventes de cancro do pulmão com 23 anos de longevidade, que é muito. Obviamente que são poucas pessoas, mas conheço um punhado deles que estão perto dos 20 anos de sobrevivência após o diagnóstico. Portanto, eu tento-me basear nesses casos positivos e penso, se conseguiram, eu também hei de conseguir. Prognóstico devastador, é verdade, é o cancro que mais mata. Mas aquilo que a experiência me diz em mais de 10 anos de prática é que cada caso é um caso. Todos nós temos em Portugal, se calhar, felizes histórias para contar. Tenho doentes com estádio 4 desde o início, com sobrevidas de 8 anos. Isso aquece o coração de qualquer um, para nós médicos também. Os dias cosem-se com linhas frágeis. Cartas são escritas em jeito de despedida, reúnem-se lembranças dispersas e a morte acaba por ser planeada ainda em vida. Parei a minha morte porque
Eu não sabia o que é que ia acontecer, felizmente posso dizer que está a correr muito bem até agora, mas ali no início há aquele impacto. Há a parte financeira, fui ao notário fazer uma procuração para a minha esposa para lhe dar plenos poderes sobre ela, para ela não se vir com nenhum problema. A questão da minha filha, não é? Com 5 anos, preocupei-me, fiz uma cápsula do tempo para ela abrir quando tiver 18 anos. Antes de ir para o hospital, eu fiz a carta, deixei escrita mesmo, e com algumas coisas também para o meu filho, assim, pronto, o conselho e tudo mais. Eu não sabia dizer se eu ia viver, pronto. O que eu tinha que dizer é que eu vou conseguir e vamos passar isso juntos. Não há nenhum dia que eu não me recordo do cancro do pulmão. E pronto, há dias maus. Há dias maus. Principalmente quando faço tratamentos e ficam mais sintomas, há dias maus. E sim, obviamente que o cancro me alterou. Portanto, eu estou sem trabalhar desde o início do diagnóstico. Não vivo só para o cancro, apesar de ser muito ativo em várias comunidades, mas tento viver um dia de cada vez e há dias em que eu me consigo não lembrar tantas vezes. Dias mais leves, quando respirar se torna mais fácil. Dias em que por momentos até os pulmões se esquecem do peso do ar.